Se fosse sexta, teríamos mais problema, porque realmente é um tema um pouco difícil, mas eu vou tentar ao máximo descomplicar o equilíbrio ácido-base, ou seja, os distúrbios que envolvem o equilíbrio ácido-básico no nosso corpo. Esse tema é muito importante, tá? Como eu já falei, para a medicina, porque para o funcionamento correto do nosso corpo, é necessário que a gente tenha um pH, um equilíbrio ácido-básico satisfatório. Isso porque a nossa vida nada mais é do que secundária a uma série de reações químicas. Então, o nosso corpo funciona baseado em reação química. E quem lembra aí do ensino fundamental sabe que reação química depende, para que ela ocorra, depende de alguns fatores, dentre eles, um pH ideal. Tá? Então, por isso que o nosso corpo luta incessantemente para manter o pH dentro de um intervalo de normalidade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje à noite. Essa aula tem uma duração aproximada de 2 horas, eu tentarei fazer 1h30, 1h40. É realmente uma aula mais pesada, tá? Porque eu preciso trazer conceitos para vocês, para depois falar sobre a parte clínica de uma forma mais específica. Eu sou o Leonardo, acho que vocês, a maioria me conhece, se não todos. Eu sou professor do 5º ano e coordenador do 6º ano de emergências. E vocês me veem lá no Hospital Dom Pedro, onde eu faço a parte de cirurgia de cabeça e pescoço. E como formação, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço pela Universidade de São Paulo, e onde eu fiz o meu doutorado em 2020. Tá? Por isso que eu permaneci um tempo afastado aí da própria UFES. Bem, quem me conhece sabe que eu sou um amante da história, né? E falar sobre distúrbio ácido básico, a gente fala muito sobre a década de 20, onde o mundo do século passado, nesta década de 1920, estava fervilhando, muita coisa estava acontecendo do ponto de vista histórico. Lá na Times Square, nos Estados Unidos, a Times Square estava sendo moldada como parece que é semelhante ao que nós sabemos que é hoje, que são aqueles letreiros luminosos. Aqui no Brasil, nós tivemos uma semana belíssima de arte moderna, com Anita Masfalt, Oswaldo Cruz, lá em São Paulo, em 1922. Infelizmente, os outros 3 acontecimentos aqui são acontecimentos sombrios na história da humanidade. Primeiro, na Itália, a marcha que culminou no dia seguinte com a ascensão de Mussolini ao poder da Itália, né, ao fascismo. A última foto fala de um movimento semelhante a esse movimento que acendeu o fascismo, mas lá na Alemanha foi a tentativa de Hitler tomar o governo da Bavária. Não foi bem sucedido, ele foi preso, mas isso aí, no desenrolar da coisa, terminou levando ao Partido Nazista ao poder. E nos Estados Unidos, na década de 20, questões raciais estavam extremamente mexendo com a sociedade americana, principalmente na Flórida. Alguns negros foram executados por brancos, brancos mataram negros mataram brancos. Então a questão racial estava extremamente a todo vapor lá nos Estados Unidos. Ou seja, teve esses 2 acontecimentos que foram bons, esses outros 3 que são sombrios, mas tudo isso para falar que em 1923, 2 pessoas de formas distintas pensaram a mesma coisa. Um dinamarquês, que foi Bronsted, e um inglês chamado Lowry. Esses 2 físico-químicos, eles criaram uma teoria, que é a teoria do ácido e a teoria da base. Tá? Então, a teoria de Bronsted e Lowry foi o seguinte: toda substância que é capaz de dourar um próton, isso é um ácido. Toda substância capaz de receber um próton, isso é uma base. Eu trouxe aqui no centro desse slide a equação das substâncias principais do nosso plasma em relação a esse conceito, que é, de um lado, nós temos o bicarbonato, que é um aceptor de prótons, ou seja, nada mais é do que uma base, e do outro lado, nós temos o ácido, que nesse caso aqui é o ácido carbônico, que ele é um doador de prótons. Então, do lado esquerdo, a base, do lado direito, o ácido. Então, essa foi a teoria de Bronsted e Lowry. Só que, para a gente aplicar essa teoria, para a gente conseguir usar de forma ampla essa teoria no nosso conceito de ácido básico, é necessário que a gente entenda o que é pH. E o pH, ele surgiu antes de Bronsted e Lowry, que foi justamente uma forma de melhorar a distribuição da concentração de hidrogênio. Foi criada por Sorensen, numa cervejaria lá de Dinamarca. Ele estava mexendo com cerveja, estava tentando criar
algo para controlar melhor a produção de cerveja, né? Uma cerveja mais ácida, uma cerveja menos ácida, e para isso ele criou esse conceito de pH. O pH, pessoal, é o cologarítmico da concentração de H+, que é justamente o logaritmo negativo. Por que isso é importante? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente vai colher uma hemogasometria. Então, quando o paciente está internado em UTI, ou no pronto-socorro, ou durante uma cirurgia, a gente, às vezes, quer descobrir como é que está o pH desse paciente. E para a gente fazer isso, a gente colhe o sangue arterial desse cidadão. Então, vamos imaginar que não houvesse o pH, que o pH não existisse. Então, nesse caso, sobraria para a gente aferir, né, medir, buscar o valor da concentração do H+, que é o próton. Se a gente fizesse isso, né, fizesse uma hemogasometria, levasse esse sangue para um aparelho que é chamado hemogasômetro, nós estaríamos obtendo essa concentração em um número que é extremamente pequeno, que é o 40 vezes 10 a menos 9. Imagine, são 9 casas decimais antes do 40. Então, esse número é muito pequeno. E lidar com um número muito pequeno é muito ruim. Por isso que veio 2 carinhas depois do Sorensen lá, que criou o conceito de pH, e trouxe essa ideia do cologaritmo à tona, junto com a teoria de Bronsted-Lowry, que foi Hendels e Hausebach. Então, tudo que nós iremos falar, a partir de agora, esses conceitos foram trazidos pelo Hendels e Hausebach. Então, o método de avaliação ácido básico que eu vou trazer para vocês ao longo dessa aula é justamente de Hendels e Hausebach, que utilizou o pH criado por Sorensen, a teoria de capacidade de doar próton, de receber próton, de ácido e base, de Bronsted-Lowry. Então, nós temos aqui o seguinte, o nosso plasma, o nosso sangue arterial, ele tem uma concentração média de 40 nanomol por litro de hidrogênio. Se a gente fizer o pH do cologaritmo dessa concentração, nós vamos ter justamente o pH de menos log de 40 vezes 10 a menos 9, e o pH desse número aqui é 7,4. Então, eu trago o primeiro número para vocês de importância, que o pH médio do nosso plasma, o pH normal do nosso plasma, é em torno de 7,4. Então, o nosso corpo vai lutar para deixar o pH em torno de 7,4. É claro que existe um intervalo de normalidade, mas uma vez eu trouxe aqui o conceito, a concentração de H+ arterial é 40 nanomol por litro, que isso traduz num pH de 7,4. Para ser compatível com a vida, ou seja, para manter esse grande laboratório de bioquímica que é o nosso corpo funcionando, é necessário que o pH esteja entre um limite aqui que é compatível com a vida, de 6,8, que é muito, muito básico, ou muito, muito ácido, desculpa, até um muito, muito básico, que é de 7,8. É claro que esses valores são extremos, esses valores são completamente anormais, porque o valor de normalidade é entre 7,35 e 7,45. Eu gosto, inclusive, mais do valor 7,38, 7,42. Mas aí eu trouxe um pouco um intervalo mais amplo para vocês, de 7,35 a 7,45. Qualquer pH abaixo de 7,35, nós temos uma situação de acidose, que nada mais é do que uma acidemia plasmática. E o oposto é uma alcalose com a alcalemia do plasma. Tá? Então, é esse o intervalo de normalidade. Abaixo de 7,35, acidose, acima de 7,45, alcalose, até que se prove o contrário, e dentro desse intervalo é o que nós queremos estar o tempo inteiro. Tá. Só que da onde é que vem tanto ácido, né? Então, se a gente tem essa concentração de ácido no nosso plasma, isso porque nós temos uma produção ácida diária. E da onde vem esse ácido? Vocês lembram lá de bioquímica? Não sei se vocês já tiveram, provavelmente sim, né? Alguns de vocês que o semestre é de primeiro, segundo semestre. Então, nós temos aí o metabolismo dos carboidratos, das proteínas e dos fosfolipídios. Então, é através do metabolismo dessas substâncias que o nosso corpo produz, né? Nós temos como consequência a produção do H+. Nós temos
a produção do ácido volátil. O ácido volátil é produzido em grande quantidade e nada mais é do que o produto da produção de energia. Então, nosso corpo produz energia através da glicose, com oxigênio, e aí a nossa célula, nossa mitocôndrias, elas vão produzir energia, e essa energia vai gerar o gás carbônico, que vai se associar no plasma e formar o ácido carbônico, vai formar um ácido. Então, a produção do ácido muito é feita graças ao metabolismo dos carboidratos. A produção através desse meio é de 13 a 20 mil milimol por dia, uma quantidade gigante. E nós conseguimos dar vazão, ou seja, eliminar esse ácido do nosso corpo através dos pulmões, ou seja, é a respiração que vai exalar esse ácido, uma vez que é um ácido volátil, vai exalar esse ácido para a atmosfera. Tá? Então, através dos pulmões que nós controlamos a principal produção ácida diária do nosso corpo. Mas o ácido não vem apenas através do metabolismo da glicose, do carboidrato. O ácido também vem através do metabolismo dos fosfolipídios e das proteínas, que são chamados os ácidos fixos, que aqui nós trazemos 3 exemplos: o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. A produção desse ácido ela é muito menor do que a produção do ácido volátil. Observe que no ácido volátil é 13 mil, no ácido fixo de 50 a 100 milimols por dia, ou seja, uma quantidade muito pequena. E o nosso corpo vai lidar com esse ácido físico através dos sistemas tampões, do líquido extracelular e do líquido intracelular. Além disso, os rins também desempenham um papel fundamental para a eliminação desses ácidos fixos. Então, nós temos aqui nesse slide a origem da produção desse ácido. No nosso corpo, nós temos mecanismos de defesa. Nós temos 3 linhas, digamos assim, o exército do nosso corpo é dividido em 3 frontes para combater e para deixar o pH em torno de 7,4. A primeira linha, que funciona de forma imediata no plasma, são os sistemas tampões. Então, pequenas variações de ácido ou de base dentro do nosso plasma, os sistemas tampões existentes no líquido extracelular, que é justamente aquela equação que eu mostrei lá no início, do ácido carbônico e do bicarbonato, e no intracelular nós temos também 2 sistemas tampões principais, no caso da hemoglobina, no caso da hemácia nós temos a hemoglobina, e o fosfato também funciona como sistema tampão do líquido intracelular. Esses sistemas tampões agem de forma imediata. Minutos a horas depois do aumento ou da diminuição da produção do próton, nós temos a segunda linha de defesa, onde o nosso corpo irá hiperventilar para aumentar a eliminação de CO2 ou hipoventilar para reter CO2. Então, os pulmões, eles são a segunda linha de defesa para manter o pH em torno de 7,4. E, por último, nós temos os rins. Então, os nossos rins vai agir de horas até mesmo dias para excretar, para eliminar da urina o próton ou a base, a depender de quem estiver em excesso. Então, nós temos aqui esse mesmo slide, o próximo slide é um gráfico de tempo, onde nós temos aqui as horas, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, a carga, a sobrecarga de próton ou de próton ou de bicarbonato, e aqui nós temos quem vai agir primeiro. Primeiro age os sistemas tampões, depois as compensações respiratória, ou hiperventilação, e, por fim, as excreções de bases ou ácidos, que é justamente os rins. Tá? E da onde vem Rendel-Cirrus-Sebag? Para onde ele vai, na verdade? Ele vai justamente explicar como funcionam essas relações dentro do nosso corpo. De um lado aqui, nós temos o doador de prótons, e do outro lado, nós temos o aceptor de prótons. Então, no nosso plasma, a principal equação é justamente aquela
que nós temos o ácido carbônico como doador de prótons, ácido, né, doando o próton, e aqui nós temos um aceptor de prótons, que é justamente um negativozinho aqui, que é a base recebendo o próton que foi doado pelo ácido. Então, pessoal, na equação de Rendel-Rosebach, a gente precisa saber a questão do pH. E como é que a gente pode calcular o pH? A gente pode saber o pH a partir da concentração de hidrogênio, que eu já trouxe alguns slides atrás, mas a gente também pode calcular o pH através do pKa, que é uma constante. Essa parte da aula começa a ficar um pouquinho mais difícil. Então, pKa é uma constante, pessoal. Então, é o valor que não muda. Eu não vou nem dizer quem é o pKa, porque senão vocês vão encher a coisa de cabeça. Basta saber que o pKa é uma constante. Mas o log da base, da concentração da base sobre o ácido. Então, se eu trouxer para o lado de cá, né, que é para o lado direito, o pH é o pKa, que é uma constante, mais o logaritmo daquilo que é a base, que fica no numerador, sobre o denominador, que é a concentração do ácido. Isso é o pH. Se a gente trouxer a nossa principal equação plasmática em relação aos distúrbios ácido-base, eu trago também a informação que o pKa dessa fórmula é 6,1, nós temos que o pH é igual ao pKa mais o log daquilo que é base, ou seja, a concentração de bicarbonato, sobre o que é ácido, que é a concentração de ácido carbônico. Tá? Então, aqui nós temos a equação para a gente calcular o nosso pH. Logo, pessoal, a gente vai separar essa fração aqui. Então, separando essa fração, nós temos no numerador a base e no denominador o ácido. O bicarbonato do nosso plasma, ele varia entre 22 a 26. Esse é o valor de normalidade da concentração de bicarbonato do nosso plasma. Então, eu vou substituir esse numerador pela mediana, 22, 26. Quem está no meio é 24. Tá? Então, é justamente o número do meio entre 22 e 26, que é o intervalo. Já o ácido carbônico, a gente precisa de calcular a concentração de ácido carbônico, que nada mais é do que a pressão arterial de CO2 vezes o coeficiente de solubilidade do CO2 no nosso plasma. Então, como a PaCO2, o normal é entre 35 e 45. Se eu utilizar a média, que seria 40, vezes 0,03, vai dar 1,2, 24 dividido por 1,2 vai dar 20. Então, essa relação, a base e o ácido, é 20. Logo, eu vou substituir isso aqui, que está em círculo vermelho, por 20. Então, o pH do nosso plasma é de 6,1 mais log de 20. O log de 20, pessoal, se você pegar a calculadora científica do seu celular, vocês vão perceber que o log de 20 é 1,30. E só poderia ser 1,30, porque o único número que mais 6,1 vai dar 7,4 é 1,30, 1,3. Vai dar 7,4, tá, gente? Então, essa é a principal equação, que é justamente fruto dos trabalhos de Rendel-Rosebach do nosso plasma. Vou repetir, vou trazer aqui de uma forma diferente para vocês. Aqui nós temos a principal equação, aí nós vamos ter a relação, que tem que ser igual a 20. A gente sabe que o bicarbonato está para os rins, assim como a PaCO2, o controle da PaCO2 está para os pulmões. Então, o bicarbonato, os rins desempenham um papel fundamental no seu controle, já a PaCO2, isso está a cargo dos pulmões. Então, logo, se a gente tem uma alteração do bicarbonato, a gente tem uma alteração renal, que é mais um desequilíbrio metabólico. Se a gente tem, a princípio, uma alteração da PaCO2, nós temos um desequilíbrio respiratório. Isso também é importante para que vocês entendam. Aqui nós temos o pH de normalidade, 7,4, a PaCO2, que eu já trouxe esse valor para vocês, de 40, e o bicarbonato, que eu também já trouxe esse valor de 24.
Quando o pH ultrapassa o valor de 7,45, nós temos uma situação de alcalose. Quando está abaixo de 7,5, 7,35, nós temos acidose. Se a gente for olhar de forma isolada, mais tarde a gente vai falar sobre isso nos próximos slides, mas se a gente for falar de forma isolada, uma PaCO2 acima de 45, tá, entre aspas, nós temos uma tendência a uma acidose respiratória. E quando o PaCO2 está baixa, nós temos uma tendência também, entre aspas, a uma alcalose respiratória. Já o bicarbonato é o oposto. Se está muito alto, nós temos uma alcalose metabólica. Se está muito baixo, nós temos uma tendência também, entre aspas, a uma acidose metabólica. Alcalose metabólica, se tem o excesso de bicarbonato, se tem a falta de bicarbonato, acidose metabólica. E agora a gente vai falar das principais alterações ácido-básicas. Trouxe mais uma vez aqui a fórmula para vocês. pH é igual ao pKa mais o log daquilo que é base sobre aquilo que é um ácido. A gente já sabe que essa relação tem que ser igual a 20. Então, isso sobre esse produto tem que ser igual a 20. Se nós temos uma situação na qual essa relação é maior do que 20, nós temos uma alcalemia. Por que vai dar uma alcalemia, pessoal? Porque o log de 21, 22, 23, 24 vai subir o pH do cidadão. Então, nós temos uma tendência à alcalemia. Por quê? A gente vai ter uma relação aqui maior do que 20, aqui vai dar 22, 23, 24, 25. O log de 25 é um número maior do que 1,3, mas o pKa vai dar um número maior do que 7,4. Para que dê maior do que 20, nós temos duas situações. Existem duas situações que podem ocorrer para que esse número dê maior do que 20 do ponto de vista proporcional. Ou o numerador cresceu, ou o denominador diminuiu. Ou de forma proporcional, houve um aumento, essa direção, né? O aumento do numerador ou a diminuição do denominador. Se a gente tem o aumento do numerador, aí nós temos uma alcalose metabólica. Se nós temos a diminuição do denominador, aí nós temos uma alcalose respiratória. Continuando, se a relação for menor do que 20, o pH vai dar menor do que 7,4. Teremos uma tendência a uma acidemia. Só duas formas podem acontecer para diminuir esse número de 20. Ou o numerador diminuiu, ou o denominador cresceu. Ou o denominador diminuiu, que é uma acidose metabólica, ou o numerador cresceu. Tá? Então, pessoal, esses 4 retângulos do lado direito são os distúrbios primários. Então, isso é muito importante. Esse é o slide mais importante. Tá? O restante tudo que eu falei até agora são conceitos para trazer para vocês quais são os 4 distúrbios primários após utilizar as teorias de Reynolds e Halsebar, que é a alcalose metabólica, a alcalose respiratória, a acidose metabólica e a acidose respiratória. Então, quem chegou depois na aula vai entender ainda boa parte da aula, porque daqui para frente é muito importante que vocês prestem bem atenção. Tá? Então, esses são os 4 distúrbios primários. Mecanismos compensatórios. Então, pessoal, o nosso corpo, eu já falei para vocês, que ele vai lutar incessantemente, eu gosto dessa palavra, para manter essa relação de 20. Então, o nosso corpo vai lutar por isso. Logo, se nós temos uma situação orgânica na qual o bicarbonato vai subir, a tendência é que a PaCO2 também suba. Então, se o numerador sobe, a PaCO2 também vai subir para manter essa relação de 20. Isso é um mecanismo compensatório. Da mesma forma que, proporcionalmente, se o bicarbonato vai cair, para manter essa relação de 20, a PaCO2 também necessariamente vai diminuir. Logo, o mecanismo compensatório de uma acidose metabólica, que nada mais é do que a queda do bicarbonato, ou seja, o bicarbonato diminuiu, vai ser
também a queda da PaCO2. Então, o mecanismo compensatório de uma acidose metabólica é uma tendência ao alcalose respiratória. Ou seja, o nosso corpo, se a gente fosse olhar só a parte respiratória, ele vai estar lavando o CO2, ele vai estar expulsando o CO2 do nosso corpo através dos pulmões. E o oposto também ocorre. No alcalose metabólica, nós temos um excesso de bicarbonato e, para isso, o nosso corpo também vai tentar reter PaCO2. Então, é o aumento da PaCO2 que é o mecanismo compensatório de uma alcalose metabólica. Então, quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um diminui, o outro diminui. E aí o restante é a mesma coisa, gente. Acidose respiratória, excesso de PaCO2, nosso corpo vai terminar aumentando o bicarbonato. Alcalose respiratória, redução da PaCO2, o nosso corpo também vai tender a fazer uma diminuição metabólica. Tá, pessoal? Então aqui nós temos aproximadamente 30 minutos de aula. Terminamos uma parte conceitual extremamente importante e eu vou abrir agora para algumas perguntas. Quem tem algum tipo de dúvida do que foi falado até agora? Essa é como se fosse a primeira parte da aula. Por enquanto, nenhuma dúvida aqui, doutor. Vocês estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? Sim, sim. Então vamos nessa. Então, beleza. Então, continuamos. Então, esses conceitos a gente vai empregar agora no caso clínico. Vamos lá. Paciente diabética, 16 anos, é admitida na sala vermelha da unidade de pronto atendimento com história de polidipsia, poliúria, astenia progressiva há 1 mês. Ao exame físico, apresentava-se sonolenta, contactuante, desidratada, taquipneica. Pressão arterial de 80/40, sinais de má perfusão de extremidades. A paciente, além desse quadro, ela tinha uma história de diarreia. E os exames laboratoriais mostraram glicemia elevada, 410, sódio baixo, de 130, potássio um pouquinho baixo, que o valor de normalidade é 3,5, pH de 7,16, lembre-se que o valor mínimo de normalidade é 7,35 ou 7,38, bicarbonato de 10, o valor normal, a parte mínima, é de 22, a PaCO2 de 30, o valor normal é 35, a PaO2 de 94 e o cloro de 100 mEq por litro. Tá? Então, esses são os valores do laboratório que nós temos. Para a gente fazer a análise do distúrbio ácido básico dessa paciente, nós devemos separar 3 resultados. Para a gente saber o distúrbio primário, a gente vai precisar do pH, do bicarbonato e da PaCO2. Vou trazer aqui para o próximo slide para vocês. Então, pH de 7,16, bicarbonato de 10, PaCO2 de 30. Então, para a gente fazer a análise, a gente vai olhar primeiro o pH. O pH de 7,16, ele é um pH ácido, porque ele está abaixo de 7,38 ou 7,35. Né? Se a gente usar 35 ou 38, não importa. Tá? Em 16, ele está abaixo. Logo, nós temos aqui uma acidose. Então, olhando o pH, a gente já sabe que o paciente tem uma acidose. Então, gente, a primeira dica, quando vocês baterem o olho numa hemogasometria, a primeira coisa que você vai olhar é o pH do paciente. Olhou o pH, você vai saber se o paciente tem uma acidose ou se ela tem uma alcalose. Bateu o olho aqui, acidose, 7,16. Agora vamos para o segundo passo neste momento, nesta etapa. O que é que justifica um pH ácido? É o bicarbonato de 10 ou a PaCO2 de 30? Então, raciocínio comigo. Um bicarbonato de 10 é o bicarbonato que justifica a acidose? Um PaCO2 de 30 justifica uma acidose? Essa é a pergunta.
Bem, pessoal, trazendo a resposta para vocês, né? Vocês já pensaram, já sabem mais ou menos qual é a resposta, mas eu vou trazer para vocês, que é o seguinte. Uma PaCO2 de 30 significa que o valor está mais baixo do que o normal. O normal é até 35. Né? Então, abaixo de 35 significa, que é 30, significa que o corpo está lavando gás carbônico, está colocando gás carbônico para fora. Então, o paciente está hiperventilando. Neste caso, não justifica a acidose, porque o resultado de uma hiperventilação é uma alcalose. E nesse caso, nós não temos alcalose. Nós temos, sim, uma acidose, e que é justificada pelo bicarbonato de 10. Aí sim, bicarbonato baixo, base baixa, é um distúrbio de ácido. Nós temos aqui, portanto, uma acidose metabólica. Jamais poderia ser, neste caso, de forma primária, uma acidose respiratória. De forma primária, tá, gente? Como distúrbio primário. Não pode ser uma acidose respiratória porque a PaCO2 está baixa. Para ser como distúrbio primário uma acidose respiratória, teria que estar alta. Tá? Então, essa é uma acidose metabólica. Essa é a primeira etapa. Identificar o distúrbio primário. A partir daí, pessoal, a gente vai analisar se existe compensação. Por quê? Eu já disse para vocês, alguns slides atrás, que o nosso corpo vai lutar de forma incessante para manter o pH em torno de 7,4. Logo, haverá um mecanismo compensatório, que eu já trouxe para vocês. O mecanismo compensatório de uma acidose metabólica é a expulsão daquilo que seria o ácido volátil, que é o ácido carbônico, que o corpo faz isso através dos pulmões, com a hiperventilação, exalando o CO2, colocando o CO2 para fora, que é justamente a queda da pressão arterial de CO2. Este é o mecanismo compensatório de uma acidose metabólica. E existe uma fórmula, pessoal, que é a fórmula de Winter, que traz justamente isso, esta proporção. Essa fórmula, infelizmente, vocês vão ter que decorar, que é o seguinte, é o cálculo da PaCO2 esperada. Então, pessoal, o que significa isso? Diante de um pH de 10, o nosso corpo vai botar PaCO2, botar CO2 para fora. Mas qual é o normal? É para botar quanto para fora? Porque se botar mais da conta, tem alguma coisa errada. Se botar menos da conta, tem alguma coisa errada. Então, a gente tem uma forma de calcular isso aí. Então, a PaCO2 esperada, neste caso, é 1,5 vezes o bicarbonato, mais 8, mais ou menos 2. Essa é uma fórmula bem consagrada. Tá? Então, essa é uma fórmula importante. Se nós calcularmos a PaCO2 esperada e ela for igual a PaCO2 medida, ou seja, se aqui a gente fizer esse cálculo aqui, para fazer esse cálculo todo aqui, e der o valor de 30, significa que está igual, né? O esperado era 30 e o paciente está com 30. Então, nós temos uma acidose metabólica, ponto final. Não tem outro distúrbio associado nesse momento. É só acidose metabólica. Mas, se a PaCO2 medida for maior do que a PaCO2 esperada, ou seja, eu estou esperando um valor de 20, aí vem 30. Pô, o corpo, diante de um bicarbonato de 10, era para trazer a PaCO2 para 20. E não trouxe. Não conseguiu, pessoal. Não conseguiu. O corpo não conseguiu. O paciente não conseguiu hiperventilar, ou o próprio paciente, ou um paciente entubado, não está conseguindo ventilar de forma suficiente para trazer esse PaCO2 para dentro do que nós esperamos. Aí nós temos uma acidose metabólica como distúrbio primário, mais uma acidose respiratória. E o oposto, se o paciente está hiperventilando mais do que deveria,
aí nós temos uma acidose metabólica e uma alcalose respiratória. Tá? Ou seja, nós temos dois distúrbios, sendo o primário a acidose metabólica, porque o pH está de 7,16, mas o paciente está hiperventilando. Vamos supor que o paciente esteja ansioso, está muito ansioso, ou está com dor, está sentindo muita dor e está hiperventilando. Ou seja, existe uma outra causa, além da parte metabólica, que está fazendo com que o paciente hiperventile. Portanto, acidose metabólica, alcalose respiratória. Neste caso, que eu trouxe da menina diabética, nós temos um pH de 7,16, um bicarbonato de 10, a PaCO2 medida foi de 30 e nós esperamos que fosse 23. Logo, a PaCO2 medida está maior do que a esperada, portanto, nós temos uma acidose metabólica e respiratória. Então, eu esperava que tivesse 23. Por que 23, pessoal? Porque 10 vezes 1,5 dá 15, mais 8 é 23. Mais ou menos 2 dá um intervalo de 21 a 25. Só que a dela está em 30. Logo, ela tem um distúrbio ventilatório, que é justamente a acidose respiratória associada. Causas de acidose metabólica. Nós temos... Por que o paciente... Da onde vem a acidose metabólica? Pode ser ou por um aumento na produção de prótons, ou por um aumento na ingestão de prótons. E aí nós temos a acidose lática, que é quando o corpo desvia o seu processo de produção, obtenção de energia para um meio anaeróbio, para uma equação anaeróbia, e com isso a gente produz ácido lático, que ácido lático tem H+. Cetoacidose diabética, pelo mesmo motivo, álcool também leva uma cetoacidose alcoólica. Intoxicação por salicilato também é uma mudança através da produção de acetilcoenzima A, etilenoglicol, intoxicação, metanol também, e o próprio soro fisiológico também leva a um aumento na carga de hidrogênio do paciente. Nós também podemos ter uma acidose pela perda da base. Então, nós podemos estar perdendo base, e a perda da base leva à acidose metabólica. Ou nós temos o aumento do H+, ou a diminuição da base, que é o bicarbonato. Diarreias pode fazer com que o paciente perca bicarbonato. Fístulas pancreáticas, porque o suco pancreático ele é rico em uma substância alcalina, que tem muito bicarbonato, justamente para neutralizar o quimo que está chegando ácido do estômago. Então, isso aí, caso o paciente desenvolva cirurgia abdominal com fístula pancreática de alta produtividade, de alta produção, aí nós temos a perda de bicarbonato, o paciente evolui com acidose. A incapacidade de excretar H+, também é outra causa de acidose metabólica. Aí nós temos a uremia ou as diversas acidoses tubulares renais. Tá? Então, essas são a incapacidade de colocar para fora H+. Vamos lá, pessoal. Então, nós olhamos o pH, vimos que tinha uma acidose, descobrimos que essa acidose era por conta do bicarbonato, logo uma acidose metabólica, fizemos o cálculo do mecanismo compensatório, vimos que tem uma acidose metabólica e respiratória. Aí, pessoal, depois que a gente tem o diagnóstico de uma acidose metabólica como distúrbio primário, aí nós iremos calcular o intervalo aniônico, que é o nome mais bonito, é anion gap. Tá? Então, o anion gap é justamente aquela diferença de ânions que nós temos. O anion gap, para a gente calcular, a gente tem que colocar o principal cátion do nosso plasma menos os dois principais ânions, que é o bicarbonato e o cloro. E essa diferença tem que dar no máximo 12. Tá? Isso é muito importante, o anion gap, para a gente determinar a causa da onde está vindo essa acidose. Então, nós temos aqui causas de acidose metabólica. Existem as causas com anion gap aumentado, ou seja, maior do que 12, e as causas de acidose metabólica com anion gap normal, abaixo de 12. Nas causas acima de 12, que é o anion gap aumentado, nós temos o mnemônico SALUDE, que é salicilato, álcool, acidose lática, uremia, cetoacidose diabética. SALUDE é o mnemônico para SALUD.
Tá? Salicilato, álcool, acidose lática, uremia, cetoacidose diabética. Já com o anion gap normal, ela é uma acidose metabólica hiperclorêmica, aí nós temos diarreias pela perda do bicarbonato, fístula pancreática pela perda do bicarbonato, acidose tubular renal pela incapacidade da produção do bicarbonato e pela retenção do H+, e a soro fisiológica 0,9% pelo aumento da ingesta venosa, da infusão, melhor falando, venosa do cloro. Então, pessoal, como essa paciente ela tem uma acidose metabólica, a gente vai calcular o anion gap. E o anion gap dela é o sódio, que estava em 130, menos o bicarbonato, que estava em 10, e o cloro, que estava em 100. Portanto, ela tem uma acidose metabólica com anion gap aumentado. E aí, essa paciente, será que ela tem uma cetoacidose diabética, ou ela tem uma acidose lática, ou ela tem os dois? Né? Porque tanto a cetoacidose diabética como a acidose lática são causas de acidose metabólica com anion gap aumentado. Bem, então, nós fizemos o primeiro passo, distúrbio primário, segundo passo, mecanismo compensatório, terceiro passo, anion gap. Agora, galera, a gente vai para o quarto passo. Que aí até coloco isso aí para assustar a galera. Vamos complicar um pouco, vamos lá. Mas não vai complicar, não. Eu vou destrinchar para vocês. Se o anion gap estiver aumentado, ou seja, se o paciente tem uma acidose metabólica, se a acidose metabólica é com anion gap aumentado, nós devemos calcular uma relação que é chamado delta-delta. Delta, pessoal, toda vez que a gente ouvir falar de delta, é a diferença. Tá? Isso confunde muitas pessoas. Delta não é o valor absoluto do achado, é a diferença. Tá? Delta G e delta BIC. Vamos supor, o valor normal de bicarbonato é 24. Se o bicarbonato estiver em 14, o delta é 10, que é a diferença do normal para o achado, que é 14. Então, está em 14, significa que o delta BIC é de 10, porque 24 menos 10 é igual a 14. Tá? Então, é o delta G, delta bicarbonato. Se o delta-delta for menor do que 1, nós temos a presença de uma acidose metabólica hiperclorêmica associada. Lembra que para ser hiperclorêmica, o anion gap tem que estar normal ou o anion gap pode estar aumentado com delta-delta menor do que 1. Aí, nesse caso, a gente tem uma acidose metabólica hiperclorêmica associada. Se o delta-delta, essa é a parte mais difícil de todas, se o delta-delta for maior do que 2, ou seja, se a diferença G for mais do que o dobro do que a diferença de bicarbonato, aí nós temos, pessoal, uma acidose metabólica como distúrbio primário, com anion gap aumentado, mais uma alcalose metabólica que veio depois, que não é primária, ela veio depois. Foi algo que aconteceu para levar essa alcalose metabólica. Isso ocorre principalmente quando nós temos uma redução abrupta do denominador. Porque quando nós reduzimos muito o denominador, essa relação fica maior do que 2, porque a gente deixou esse número pequenininho, então a relação tende a dar 2, 3, 4. Tá? Então, quando ocorre essa redução. E essa redução, ela pode ocorrer numa situação relativamente comum, que é a infusão de bicarbonato. Então, se eu dou uma pancada de bicarbonato para o paciente, eu estou dando muita base para o paciente. Esse delta vai diminuir, porque aquele bicarbonato que estava muito baixo, que estava aumentando o delta, estava de 10, eu vou trazer esse bicarbonato para 20. E o delta, que era de 14, vai valer o 4. Ou seja, há uma redução muito grande aí do delta. Com isso, essa relação fica acima de 2. Nós temos aí uma alcalose, se foi por conta do bicarbonato infundido, uma alcalose metabólica iatrogênica. Tá, pessoal? Então aqui eu vou resumir. pH e bicarbonato diminuído, acidose metabólica. PaCO2 esperada menor do que a PaCO2 medida, ou seja, a medida foi maior do que a esperada. Acidose mista, que é quando é metabólica e respiratório. O anion gap está aumentado
Aí nós temos uma acidose metabólica com anilgap aumentado, causa cetoacidose diabética ou acidose lática, e a relação delta-delta dessa paciente é de 8/14. Por que 8/14? Porque o delta AG dela, o 20, é 20 menos 12, que dá 8. E 14 porque 24 é o valor de normalidade do bicarbonato, o dela está em 10, logo é 14. 8 dividido por 14 é menor do que 1. Se é menor do que 1, tem uma acidose metabólica hiperclorêmica associada. Então, essa paciente tem uma acidose metabólica associada, que é hiperclorêmica. Por fim, nós temos o diagnóstico final dessa pessoa, que é uma acidose mista, metabólica com anilgap aumentado e respiratória, mas metabólica hiperclorêmica. Manifestações clínicas de uma acidose, aumento da ventilação, existe uma ventilação chamada de Kussmaul, eu vou trazer aqui para vocês, esse paciente aqui, ó, tem uma respiração de Kussmaul, ele tem as pausas, não era nem para estar com áudio. Como é que eu tiro o áudio disso aqui? Vai com áudio mesmo. Então, é uma respiração pausada. O paciente, ele puxa o ar, ele prende um pouco o ar, mantém o pulmão insuflado e ele fica taquidispneico, sempre mantendo essa máxima expansão pulmonar, como vocês estão vendo aqui na imagem. Então, respiração de Kussmaul. É o aumento da ventilação, diminuição da contratilidade dos músculos respiratórios ao longo do tempo, isso dá fadiga e piora da dispneia. Existe também, na acidose metabólica, uma depressão da contratilidade cardíaca, uma vasodilatação arterial, queda do débito cardíaco, hipotensão e hipoperfusão tecidual. Tem uma venoconstricção e aumento da resistência vascular pulmonar. Pode levar, inclusive, a edema de pulmão. Ocorre a queda do limiar para fibrilação ventricular, arritmias cardíacas. Lembre-se que um dos 5 Hs da PCR em AESP é justamente o H+, que é o próton, que é a acidose. Então, isso pode levar o paciente a parar em FV. Refratariedade do aparelho cardiovascular às drogas vasoativas, esse é um dado importante. Então, o paciente que está com um choque hemodinâmico, internado na UTI, tomando droga, noradrenalina, droga vasoativa em volume alto, às vezes essa droga ela está refratária, ou seja, o paciente não está respondendo à droga vasoativa, justamente devido a uma acidose grave, uma acidose, um pH bem próximo de 7, por exemplo. Depressão do sistema nervoso central, cefaleia, letargia, estupor e croma. Além disso, pode levar à resistência à insulina, à redução da síntese de ATP, tendência à hiperpotassemia. Por que o corpo faz isso? Se o corpo está em acidose, se nós temos uma grande quantidade de H+, de prótons no nosso plasma, o nosso rim e a nossa célula vai tentar colocar esse H+ para fora. Então, ele coloca esse H+ para fora, mas a gente não pode ficar eletronegativo. A gente tem que pegar algum próton, algum cátion, algum cátion. E o cátion que nós pegamos é justamente o potássio. Por isso que uma acidose leva a tendência a uma hiperpotassemia. Essa última linha, pessoal, é extremamente importante. A acidose desvia a curva de dissociação da hemoglobina para a direita. O que significa isso? O nosso transporte de O2, vocês sabem disso, ele é feito pela hemoglobina. Ou seja, existe um casamento, existe aí uma junção da hemoglobina com o O2. E essa ligação hemoglobina-O2, na acidose, ela fica menos... É como se o O2 estivesse menos ligado à hemoglobina. Então, se está deslocando para o lado direito, significa que está deixando o O2 de forma mais fácil no tecido. Isso, de certa forma, pessoal, é bom, né? De certa forma. Em relação à perfusão tecidual, imagine um tecido periférico, por exemplo, que está mal perfundido. Se você deixa a entrega do O2 de forma mais facilitada, ou seja, a hemoglobina chega com O2, a hemoglobina entrega O2 de forma mais fácil, isso, de certa forma, é bom.
Tá? Então, essa deslocada aí que nós temos, deslocar a curva de dissociação da hemoglobina para a direita, de certa forma, termina aí, é melhor do que para a esquerda, porque aí prende mais o O2 e piora a perfusão tecidual. Vamos lá, pessoal. Então, o plantonista, atendendo aquela paciente diabética, administrou insulina endovenosa e bicarbonato de sódio a 8,4. Fez 200 mEq em 20 minutos. Fez a insulina regular, 0,1, contínua, e reposição com 1 litro de soro fisiológico. 1 hora após o tratamento, a paciente apresentou diminuição do nível de consciência quando não mais respondia aos comandos verbais e os novos exames mostraram. Aí nós temos uma glicemia de 362, era de 400 e pouco. O sódio de 141 era 130. O potássio de 3,2 era 3,4. O pH, pessoal, saiu de 7,16 e foi para 7,33. O bicarbonato saiu de 10 e foi para 20. A PaCO2 saiu de 30 e foi para 40. Então, pessoal, o que é que nós observamos com esse desfecho? Que é verdadeiro, é real, tá, esse paciente. O que é que nós precisamos, o que é que nós identificamos? Nós temos uma importante melhora do ponto de vista laboratorial. Os principais exames dessa paciente, com relação ao ácido base, né, pH, bicarbonato e PaCO2, melhoraram. O exame melhorou. Saiu de 7,16, foi para 7,33, melhorou, bicarbonato melhorou, PaCO2, tudo melhorou. Só que houve uma importante piora clínica. Então, essa paciente, ela estava respondendo. Ela agora já não responde mais, diminuição de consciência, quando não respondia mais aos comandos verbais. Provavelmente, essa paciente entrou no estado de coma. Ela vai ter que ser entubada, se já foi entubada, na verdade. Tá? Então, essa paciente, ela já houve uma grande piora da parte clínica com uma melhora laboratorial. Isso deixou realmente para a gente raciocinar. Por quê? Por que ocorreu isso? Bem, a gente vai falar sobre isso nos próximos slides, que é justamente a respeito do tratamento. Se nós temos uma acidose hiperclorêmica, nós podemos lançar mão de reposição através do bicarbonato de sódio. Então, a acidose metabólica com anion gap normal é uma acidose de mais fácil tratamento, que geralmente a gente faz com a reposição de bicarbonato de sódio. Tá? É claro que às vezes vai precisar de outros dispositivos ou até mesmo hemodiálise. Se a acidose metabólica estiver com o anion gap aumentado, aí nós devemos tratar a causa. Não adianta ficar enxugando gelo. Não adianta ficar tratando uma acidose metabólica que está sendo gerada por uma causa que não está sendo tratada. Então, quando nós temos uma acidose metabólica com anion gap aumentada, a gente tem que tratar a etiologia, que nesse caso, nessa paciente, é uma acidose lática ou uma cetacidose diabética. Se nós temos uma acidemia grave ou hipercalemia grave, aí, mesmo com o anion gap aumentado, a gente lança a mão do bicarbonato de sódio. Então, pessoal, aqui nós temos um parênteses, um retângulo, na verdade, para a gente falar um pouco do bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele é um medicamento extremamente importante quando bem utilizado. Mas ele pode trazer malefícios se indicado e ser feito na dose e na velocidade errada. Então, a gente precisa ter cuidado no uso do bicarbonato de sódio. Porque ele possui alguns efeitos deletérios que eu preciso chamar a atenção. O primeiro deles, se eu estou dando base, eu estou desviando a curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda. Então, quando está para a direita, como é o caso da acidose, termina melhorando a entrega tecidual de O2. Se eu coloco essa curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda, numa alcalose rebote, devido à infusão dessa base, que é o bicarbonato, nós estamos prendendo a hemoglobina no O2. Com isso, vai piorar a delivery de O2 tecidual, a entrega tecidual de O2, a DO2, que é a delivery de tecidual de O2. Tá? Então, haverá uma piora. Então, muito cuidado com relação à dissociação da curva da hemoglobina para a esquerda. E na cetacidose diabética, isso é mais ainda pronunciado,
Porque nós temos, nessa condição da cetacidose, uma diminuição da 2,3-fosfoglicerato. E isso faz com que haja uma piora ainda da hipóxia tecidual. Ou seja, a gente piora a perfusão do paciente. Isso poderia justificar, inclusive, o rebaixamento do nível de consciência daquela paciente que foi feito bastante bicarbonato. Além disso, quando você está dando bicarbonato, você está dando bicarbonato de sódio. Logo, você está dando uma carga natrêmica para esse paciente. O sódio é o principal determinante da osmolaridade plasmática, portanto, você está dando uma solução extremamente osmótica para o paciente. E, por fim, desculpa aqui o Y, vai ter uma hipervolemia. Isso pode favorecer o aparecimento de uma sobrecarga do sistema vascular. O paciente pode evoluir até com edema agudo de pulmão. Pode ocorrer também uma acidose paradoxal, porque você coloca o ácido para dentro da célula, para dentro do neurônio. Isso leva a uma acidose licórica, por exemplo. Isso pode piorar o nível de consciência do paciente. E, devido à hipocalcemia e hipocalemia que isso gera, o paciente pode evoluir com tetania, espasmos musculares, arritmias e a queda de inotropia. Aqui nós temos um gráfico que fala sobre a dissociação da hemoglobina. Para a esquerda, aumenta a afinidade da hemoglobina pelo O2, e para a direita, diminui a afinidade da hemoglobina ao O2. Indicações do uso do bicarbonato: situações graves, nós devemos lançar a mão do bicarbonato, ou seja, quando o pH está abaixo de 7,10, o bicarbonato está muito baixo. Existem alguns trabalhos mostrando o uso seguro do bicarbonato em situações menos graves do que essa. Isso vai depender caso a caso, pessoal. Isso a gente vai ter que avaliar o paciente por paciente. Lembrando sempre que é muito mais importante tratar a causa. Fazer bicarbonato nessa situação é apenas para ganhar tempo, para tratar a causa, porque isso não está tratando o paciente do ponto de vista efetivo. A gente tem um cálculo do déficit global de BIC. Eu não utilizava muito esse cálculo nas reposições. Geralmente, eu acredito que quem usa muito esses cálculos são os nefrologistas. 0,3 vezes o base excess vezes o peso. A gente faz a reposição de um terço do cálculo em 8 horas. Lembrando que 1 ml de bicarbonato a 8,4%. Aqui no Brasil, o bicarbonato que a gente tem, o frasco, é 8,4%, e é 1 para 1. 1 ml é igual a 1 mEq. O uso no choque séptico é controverso, lembrando que no choque séptico a gente tem que tratar a causa, mas a gente pode lançar a mão do bicarbonato em algumas situações, como, por exemplo, paciente que está com droga vasoativa refratária. Está subindo nora, a gente não consegue estabilizar o paciente do ponto de vista hemodinâmico, aí a gente lança a mão do bicarbonato para tentar melhorar, para tentar otimizar esse tratamento, esse efeito da droga vasoativa. Na insuficiência renal aguda, repor bicarbonato são situações menos graves, né, de reposição. pH abaixo de 7,2 já inicia a reposição, BIC abaixo de 15. Geralmente são situações aí que são manejadas pelos nefrologistas. Na insuficiência renal crônica, tem uma tendência aí de manter o bicarbonato um pouco mais elevado e evitar que o bicarbonato desça bastante. Inclusive, eles fazem até no banho de hemodiálise. Hipercalemia e intoxicação por salicilatos, a gente faz um tratamento que é chamado de alcalinização da urina. Então, a gente faz a infusão contínua de bicarbonato visando um pH de 7,45, 7,30, 7,50, isso na intoxicação por salicilato. E as indicações ainda, de acordo com a cetacidose diabética, utilizando a American Diabetes Association, a gente faz o bicarbonato 50 mEq, se tiver entre 6,9 a 7, a gente deve evitar o uso de bicarbonato, mas se tiver pH de 6,9 até 7, faz 50 mEq em 1 hora. Se tiver abaixo de 6,9, faz 100 mEq de BIC em 4 horas. Isso foi tirado aí das recomendações da ADA. A acidose lática é controverso, já falei isso algumas vezes. Se o pH estiver muito baixo, a gente pode fazer de 1 a 2 mEq por quilo de BIC em 1 hora. Evita de correr em bolos de 10, 15 minutos. Tenta fazer aí em 1 hora. A gente tem aqui o déficit, né? Outra maneira de calcular o déficit, tem aquela do base excess, e tem o BIC desejado menos o BIC encontrado vezes 0,6 vezes o peso do paciente. Em acidoses graves, o BIC desejado é acima de 10. Na insuficiência renal e sepse, o BIC desejado é de 15 a 17. E existe uma outra fórmula que o BIC desejado é PaCO2 vezes 0,38. Ou seja, existem diversas fórmulas aí que podem nos auxiliar a reposição do bicarbonato de sódio nos nossos pacientes.
Tá, pessoal? Então, tudo isso que a gente falou é o principal distúrbio ácido básico, é o mais comum, é o que é mais discutido, que é a acidose metabólica. Vamos falar agora de forma um pouco mais rápida dos outros 3. Para isso, eu vou trazer 3 casos clínicos. O primeiro deles, na verdade, 4. O primeiro, não, são 3 só. O primeiro deles é o terceiro PO, paciente no terceiro PO de colectomia, deixou uma sonda nasogástrica aberta, né? O paciente tem uma manipulação muito grande de alça, essas alças distendem, o paciente não consegue eliminar fezes, então termina deixando aí uma sonda nasogástrica aberta. Em ventilação mecânica, oligúrico, mesmo com altas doses prescritas de furosemida. O paciente está hipotensa, apresentando PA de 80/4, a PVC está baixa de 2, em uso de noradrenalina. Foi solicitado exames laboratoriais que revelaram um pH de 7,56, bicarbonato de 30, PaCO2 de 36. Eu vou separar esses 3, e aí eu quero que vocês pensem, né? Olhando para esses 3 exames, a gente vai olhar primeiro para o pH. pH de 7,56. Esse pH está mais do que claro, depois de tudo que nós falamos, que é um pH alcalino. Então, nós temos aqui uma alcalose metabólica. Vou dar só um gole de água aqui, que a voz está acabando. Então, aqui nós temos um pH de 7,56. Isso é uma alcalose. Uma vez que a gente já sabe que é alcalose, a gente vai olhar para o lado, a gente vai olhar para o bicarbonato e vai olhar para a PaCO2. E aí, o que é que justifica um pH alcalino? É a PaCO2 de 36 ou bicarbonato de 30? Aí vocês percebem que a PaCO2 de 36 não justifica, inclusive está dentro do valor de normalidade, que é de 35 a 45. Então, quem justifica aqui é o HCO3, que é de 30. Então, o HCO3 de 30 está alto, o normal é entre 22 a 26. Portanto, nós temos aqui uma acidose metabólica. Uma vez que a gente já sabe qual é o distúrbio primário, a gente vai analisar se existe compensação. O mecanismo compensatório de uma acidose, de uma alcalose metabólica, é uma acidose respiratória, ou seja, a retenção da PaCO2. Para a gente fazer esse cálculo, pessoal, existem diversas fórmulas. Então, tem várias fórmulas, é diferente da outra. A anterior é 1,5 vezes o BIC mais 8, mais ou menos 2. É a fórmula de Winter, a equação de Winter, é muito utilizada. Se a gente for olhar no UpToDate, é essa fórmula. Se for olhar no livro da USP, essa fórmula. Vocês aí que têm acesso ao Medicurso, se for olhar no Medicurso, é a mesma fórmula. Só que essa aqui varia. Tem alguns livros que trazem que é bicarbonato mais 15. Tá? Então, existe essa variação de fórmulas com relação à compensação da alcalose metabólica. Vocês já sabem que se a PaCO2 medida for igual à esperada, é uma alcalose metabólica, ponto final. Se a medida for menor do que a esperada, é uma alcalose metabólica irrespiratória. E se a medida for maior do que a esperada, é uma alcalose metabólica e uma acidose respiratória. Nós temos aí 2 distúrbios. O pH de 7,53, BIC de 30, PaCO2 medida, eu calculei a esperada em 42, portanto, nós estamos aqui diante de uma alcalose metabólica e respiratória. Então, o paciente tem uma alcalose mista. Causas de alcalose metabólica. A gente pode, por perdas gastrointestinais, perda de quê? De H+, perda de próton. Então, se o paciente está com muito vômito, vomitando bastante, perdendo muito ácido, se está perdendo muito ácido, vai sobrar base nesse plasma. Então, nós temos aí uma alcalose. Adenoma viloso, por esse motivo. Sonda nasogástrica sob aspiração, que é o caso desse paciente. Então, um paciente que tem uma sonda nasogástrica sob aspiração, ele é esfoliado de prótons, porque aquele suco gástrico está saindo por essa sonda nasogástrica sob aspiração. Então, esse paciente ele costuma, a longo prazo, médio ou longo prazo, desenvolver alcalose metabólica. Perdas renais de H+, diuréticos de alça, diuréticos tiazídicos, situações clínicas como hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing, uma situação do DPOC que após
hipercapnia crônica, isso também leva a alcalose metabólica, quase que rebote nesse caso. Síndrome de Batten, que é uma síndrome genética renal, que também faz com que haja perda de prótons. E o desvio intracelular de potássio, ou seja, hiperpotassemia, o excesso de potássio no plasma, faz com que o nosso corpo faça um influxo celular desse cátion, que é o potássio, às custas do efluxo celular de H+, que é um outro cátion. Então, há essa troca, fazendo com que haja o acúmulo de H+, no nosso plasma. Aliás, não, gente, o contrário, desculpa. O potássio, ele vai... desculpa. No caso da hiperpotassemia, você tem um excesso de cátion. Esse excesso de cátion, ele vai ter que... É o contrário, é hipopotassemia. Não, é hiperpotassemia mesmo, tá certo. A hiperpotassemia, excesso de K+. Esse K+, que é o potássio, ele vai entrar na célula. Ele vai ter que sair, calma. O corpo vai trocar no túbulo contorcídeo distal esse potássio pelo H+. Então, ele vai tentar excretar esse potássio. É o desvio intracelular de potássio. Na verdade, é hipopotassemia. Está errado aqui. A hiperpotassemia, ela vai dar acidose. A hipopotassemia que vai dar alcalose. Porque vai estar com pouco potássio e o corpo vai tentar pegar o potássio das células às custas do influxo celular de H+. Então, esse slide está errado, tá, pessoal? É hipopotassemia. Depois eu conserto esse slide. Por conta desse desvio intracelular de H+. Causa de alcalose respiratória. Ganho de bicarbonato, ou seja, pode ser pela perda do H+, como na hipopotassemia que a gente acabou de ver, ou ganho de bicarbonato. Administração exógena de bicarbonato, transfusão maciça também de sangue é uma causa de ganho de bicarbonato. A contração do VEC, que é do volume extracelular, leva à alcalose de contração. Isso a gente pode ver nos diuréticos de alça, porque você tem uma grande perda de volume, síndrome de Batten, perda de suor na fibrose cística, também são exemplos de alcalose de contração. Manifestações clínicas: constricção arteriolar, redução do fluxo sanguíneo coronariano, anginas, arritmias cardíacas, hipocalemia, hipocalcemia, tá vendo? Aqui tá certo, hipocalemia, que é hipopotassemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, a hipoventilação com hipercapnia leva a um desmame difícil de ventilação mecânica. Então, o paciente com alcalose, a gente tem dificuldade na UTI para o desmame da ventilação. Porque se o paciente tem uma alcalose, o nosso centro respiratório vai tentar reter CO2. E essa retenção de CO2, ele vai hipoventilar. Então, é um desmame mais difícil na ventilação mecânica. Depressão do nível de consciência, convulsões, tetanias, letargia, diminuição da oxigenação tecidual pelo desvio da curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda. A gente já falou sobre isso. Ainda da etiologia, para a gente identificar qual é dessas causas todas que eu falei, qual é que está levando à alcalose, a gente precisa fazer o cálculo do cloro urinário. Então, nós temos as situações que são sensíveis à reposição de cloreto, é quando o cloro urinário está abaixo de 40/25. Quais são essas situações? Perda de H+ pelo trato gastrointestinal, perda de H+ pelo trato geniturinário, ganho inadvertido de bicarbonato, depressão de volume, tudo isso responde a cloreto de sódio, solução soro fisiológico, tudo isso responde, todas essas situações. Tá? E existe a resistente à reposição do cloreto, tá vendo? Aqui tá certo, hipopotassemia, ali foi erro de digitação, terminou me confundindo todo. Então, hipopotassemia. Nesse caso, o cloro urinário estará alto, tá? Então, excesso de mineralocorticoide, essa é uma outra situação. Então, nesse caso, a gente repor o cloreto não vai resolver nessa situação, porque ela é resistente à reposição de cloreto. Então, sensível à reposição de cloreto, tratar a causa. Se o paciente está vomitando, dá antiemético. Se está com a sonda nasogástrica, rever a necessidade da sonda nasogástrica. Se está com diurético, faz a suspensão de diurético. Se tem um pH elevado, aí nós temos que fazer tratamento de urgência. Reposição volêmica com soro fisiológico. Pode ser calculado também um déficit de cloro para esses pacientes. A gente pode calcular aqui, nessa linha aqui onde está o laser point, a gente calcula o déficit de cloro, depois divide pela concentração de cloro do soro fisiológico, que é 154 mEq por litro.
Pacientes que estão hipocalêmicos, a gente faz reposição de potássio, que é aquela situação que é resistente à reposição de cloreto, e na emergência, aí a gente pode fazer a solução a infusão de ácido cloreto, que eu nunca vi sendo feito, tá? Mas está descrito aí nos livros. Ainda do tratamento da alcalose metabólica, resistente à reposição de cloreto, trata a causa, checa se necessário repor o potássio, nós já falamos sobre isso. Em algumas situações a gente faz uso de inibidor de angiotensina, o IECA, a espironolactona ou acetazolamida. Vamos para o terceiro caso clínico, paciente de 67 anos, tabagista crônico, com história de tosse produtiva diária e dispneia aos médios e pequenos esforços, apresenta a seguinte gasometria. Aqui nós temos a gasometria desse paciente, a gente vai separar esses três valores, com isso a gente vai descobrir que esse paciente de 7,34, apesar, né, aqui está uma coisa interessante, apesar de estar um pouco mais baixo esse pH, esse paciente muda o raciocínio da acidose metabólica. Nesse caso, a PaCO2 ela está muito elevada, mas esse paciente ele desenvolve um mecanismo compensatório, que nesse caso é a retenção do bicarbonato. Aqui, pessoal, por ter essa PaCO2 muito elevada, o raciocínio muda do que eu vinha falando para vocês a respeito do pH. Aqui nós temos uma acidose respiratória. A PaCO2 desse paciente está extremamente elevada. O mecanismo compensatório é justamente a retenção do bicarbonato, que para o bicarbonato de 30, o pH dele estaria muito, muito mais baixo. Não está justamente por conta desse distúrbio que ele tem da PaCO2 de 55. Então, o mecanismo compensatório é o bicarbonato de 30, que é o aumento do bicarbonato, e aqui, na acidose respiratória, o raciocínio muda completamente, porque aqui eu não quero saber o valor esperado de bicarbonato. Aqui eu quero saber se essa situação é uma situação aguda ou uma situação crônica. A situação aguda, ela ocorre se o delta BIC for 10% do delta PaCO2. Complicou, né? E for crônica, se o delta BIC for 40% do delta PaCO2. Então, pessoal, nesse caso, a PaCO2, a gente tem que calcular isso aqui, ó, PaCO2. A PaCO2 desse paciente é 55. 55 significa que o delta PaCO2 é de 15, porque o normal é 40. Se está em 55, é 15. Esse é o delta PaCO2. 10% de 15 é 1,5. Portanto, para ser aguda essa acidose respiratória, o bicarbonato desse paciente tem que oscilar 1,5. Ou seja, ao invés de ser 24, ele vai ser 25,5. Essa oscilação de 10%. Se for crônica, essa oscilação vai ser de 40%. 40% de 15, que é o delta PaCO2, 40% de 15 é 6. Certo? Então, o BIC esperado nessa situação crônica é 24 mais 6. Ou seja, se o bicarbonato desse paciente for 30, 24 mais 6, isso significa que a acidose respiratória dele é crônica, como de fato é. Então, aqui estão os cálculos. Com isso, nós temos uma acidose respiratória crônica. Esse mesmo paciente, ele evolui com o pior importante da dispneia, aumento da intensidade da tosse, aumento de volume de expectoração e mudança do aspecto do catarro. Ele saiu de esverdeado para amarelado, após sintomas gripais. No momento está bastante dispneico, com sinais de fadiga respiratória e com a seguinte hemagasometria. Então, quando a gente separa aqui a gasometria desse paciente, a gente vê que o PaCO2 dele, que era de 55, passou para 88. Você vê que o pH dele já caiu bastante. Então, nós estamos diante de uma acidose respiratória, e para a gente fazer aqui o cálculo de agudo e crônico, 88. O delta PaCO2, nesse caso, vai ser 48, porque 40 mais 48 é igual a 88. Então, 48. 10% de 48 é 4,8. 4,8 mais 24, que é o bicarbonato desse paciente, vai dar 28,8, mas está em 29. Então está muito próximo, 28,8 está de 29. Se fosse crônica, é 40%
de 88. 40% de 88 é 20. Então, o bicarbonato teria que estar em 44. Então, para ser uma acidose respiratória crônica, o pH deveria estar em 44, mas está em 29. Portanto, nesse caso, é uma acidose respiratória crônica que foi agudizada. A gente sabe que é crônica por conta que é o mesmo paciente do slide anterior que foi agudizada por infecção pulmonar. Manifestações, etiologias da acidose respiratória, hipoventilação, depressão do drive ventilatório, disfunção neuromuscular, doença do parênquima pulmonar, disfunção da pleura. Isso tudo é hipoventilação. Manifestações clínicas depende da gravidade e duração da acidose respiratória e com o grau de hipoxemia que normalmente acompanha o quadro. Desloca a curva de dissociação da hemoglobina para a direita, leva a vasodilatação cerebral, né, por conta da acidose, termina vasodilatando, com risco de hipertensão intracraniana. O tratamento da acidose respiratória é tentar restaurar a ventilação alveolar adequada, tratamento da doença de base, às vezes o paciente precisa de VNI e quando não responde, intubação orotraqueal via aérea invasiva nesse paciente. Por fim, nós temos aqui o último caso, a última situação, uma jovem de 20 anos, após uma intensa briga com um namorado, há 2 horas, deu entrada na sala de emergência bastante ansiosa, taquipneica, apresentando contratura em dedos da mão direita. Ou seja, após esse episódio de estresse que essa senhora viveu, essa pessoa viveu, nós temos aqui um pH de 7,57, bicarbonato de 21, PaCO2 de 25, logo nós temos aqui uma alcalose, essa alcalose é uma alcalose respiratória, o mecanismo compensatório é a queda da HCO3, é a queda do bicarbonato, aqui para ser aguda é 20% da PaCO2, para ser crônica é 50% da PaCO2. Se for aguda, é o mesmo raciocínio do anterior, se for agudo o bicarbonato é de 21, se for crônica é de 16. Portanto, essa pessoa ela está com alcalose respiratória aguda, ou seja, ela brigou lá com o namorado, desenvolveu uma acidose respiratória aguda. Provavelmente não está brigando todo dia, só brigou nesse dia aí. Alcalose respiratória aguda. Então, nós temos aqui a etiologia da causa da alcalose respiratória, aumento do drive ventilatório, ou seja, o paciente hiperventilar, intoxicação por salicilato faz isso, AVC, paciente que teve um acidente vascular encefálico, também aumento do drive ventilatório, dor, eu até já citei dor aqui hoje, ansiedade, febre, anemia, cirrose hepática, tudo isso leva a taquipneia. A manifestação clínica depende da gravidade, desloca a curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda, ou seja, piora a perfusão tecidual, leva a hipocalemia, leva a hipocalcemia, diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. A gente tem que fazer tratamento da doença de base e, nos casos graves, ventilação mecânica. Pois, pessoal, a gente deu aula agora aqui 1 hora e 20 minutos, está dentro do planejado. Eu sei que é um tema extremamente carregado para vocês. Tem alunos aí do 2º semestre, 3º semestre, realmente é um tema mais carregado. De qualquer forma, pessoal, o interessante é que eu introduzi para vocês alguns conceitos envolvendo ácido base. Minha intenção não é que vocês aprendam de forma... aprendam tudo de ácido base nesse momento. A minha intenção realmente é iniciar esse assunto para vocês. Até mesmo porque essa mesma aula que eu dei hoje, eu dou para os alunos do 5º ano. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Didática excelente do senhor. Agora eu vou abrir para as dúvidas. Se alguém tem alguma dúvida, pode falar ou pode colocar aqui no chat. Enquanto o pessoal pensa, doutor, eu tenho uma dúvida particular. Eu não entendi muito bem a questão do anion gap. O senhor entendeu, mas o senhor explicou, mas eu me perdi um pouco no conceito do anion gap, no que ele demonstra de fato. Será que o senhor pode repetir um pouquinho? Claro. Eu vou... Porque é o seguinte, ó. No nosso plasma, presta atenção, nós não somos pessoas elétricas, né? A gente não tem eletropositividade nem eletronegatividade. Nós estamos aí, senão a gente virava aqueles enguias elétricos, dava descarga. Então, a gente tem uma eletroneutralidade. Então, nossa carga de cátions, ela necessariamente tem que ser igual à nossa carga de ânions. Isso é fato. Então, quando a gente faz a diferença
do principal cátion do nosso corpo, que é o sódio, menos os dois principais ânions, que é o bicarbonato e o bicarbonato e o cloro, nós teremos uma diferença. Sempre vai ter. Então, todos nós temos o cátion que nós sabemos, que é o sódio, nós temos 2 ânions que nós sabemos, que é o bicarbonato e o cloro, e nós teremos outros ânions que a gente não mede, que a gente não sabe a concentração, que a gente não calcula, que a gente não tem essa informação, a princípio. Tá? E esses ânions é o ânion gap. Então, o nosso corpo, para ser equilibrado, eu vou ter que colocar a equação. Peraí, vou tentar botar a equação, porque aí vocês trabalham com a equação, fica mais fácil de entender. Mas você está entendendo até agora a linha de raciocínio, né? Tô sim. Perfeito. Então, porque o que é que acontece? Aqui, ó. Como é que é? Deixa eu só apresentar aqui. Vou botar a tela logo inteira. Você está vendo minha tela, não está? Tô sim. Então, essa equação aqui, ó, o ânion gap é igual ao sódio menos o bicarbonato mais aqui, tá certo? Se essa mesma equação, eu vou detonar aqui meu slide, mas vai ser importante. Essa mesma equação aqui, a gente pode escrever de uma outra forma. A gente pode jogar essa partezinha aqui para o outro lado. E aí vai virar mais. Aí vai ficar assim, ó. Se eu jogar isso aqui para o outro lado, vai virar assim, ó. Aí você vai entender. Eu vou apagar aqui. Como agora não tem aqui, não vai precisar nem mais desse parênteses. Olha que interessante. Nós temos aqui, de um lado da equação, o cátion. Certo, Guilherme? Certo, certinho. Do outro lado, nós temos os ânions. Cloro é ânion, bicarbonato é ânion e ânion gap são os ânions. Entendeu? Para que a gente seja eletronegativo. Tem que ser dessa forma. Entendi, sim. Então, basicamente, representa aquilo que a gente não consegue medir, né? Exatamente, aquilo que a gente não consegue medir. Então, vamos voltar aqui para a fórmula de cima. Se esse cálculo aqui fica maior do que 12, ou seja, fica uma diferença maior do que 12, significa que a gente tem mais ânion do que deveria ter. E esse ânion pode ser um beta-hidroxibutirato, que é o ânion do ácido beta-hidroxibutírico, que é produzido lá na cetoacidose diabética. Esse ânion pode ser o lactato, que vem produto aí do ácido lático. Então, significa que existe uma produção de ácido. Para existir esse ânion a mais, necessariamente existiu esse ácido a mais. Então, quando nós temos um intervalo aniônico aumentado, isso significa que existe uma produção a mais do que deveria existir de ácido no nosso corpo, que pode ser aquelas situações do anion gap aumentado que eu trouxe para vocês. Que são essas situações aqui, cadê? Que é o salude, que é salicilato, intoxicação alcoólica, o acidose lática, a cetoacidose diabética e a uremia. Entendeu ou não? Ficou mais fácil agora? Sim, o que você acha? Sim, perfeito, ficou claríssimo. Ficou claro, né? Ficou bem claro, doutor. Muito obrigado. Beleza. Professor, parabéns pela aula. Eu também tenho 2 dúvidas. A primeira seria para você, se puder, reexplicar a parte que fala da acidose hiperclorêmica. Por que seria hiperclorêmica? Tá. Ó, diferente do anion gap aumentado, quando nós temos uma acidose pela carga de cloro aumentado, pela infusão de soro aumentado, nós não temos um anion gap aumentado. Deixa eu colocar aqui no slide para entender qual foi a parte que você não entendeu da acidose hiperclorêmica.
Cadê? Aqui, peraí. Só um momentinho. Tá, qual foi a parte? Repete de novo a pergunta. É Caio, no seu nome? Como é seu nome? Caio. Repete sua pergunta, Caio. Professor, foi um slide que você colocou até assim, hiperclorêmica, entre parênteses. Nessa parte que você explicou que eu boiei um pouquinho. Acho que tinha assim, acidose metabólica. Aí, ó. Acho que foi isso daí. Aqui é o tratamento. Aqui é o tratamento da acidose metabólica. Porque é o seguinte, a gente vê muita acidose metabólica hiperclorêmica nas acidoses tubulares renais, por exemplo. É uma situação no qual existe uma falência do rim. E aí, no banho de hemodiálise, os nefrologistas, geralmente, eles fazem reposição com bicarbonato de sódio. Então, o tratamento da acidose metabólica hiperclorêmica, muitas vezes, é a restrição de volume. Se você estiver dando muito soro fisiológico, a gente diminui a infusão de volume, ou a infusão de bicarbonato de sódio para repor o bicarbonato desse paciente. A gente consegue tratar a acidose metabólica dessa forma. Tá? Então, aqui eu estou dizendo que quando o anion gap está normal, nada mais é do que a acidose hiperclorêmica, e nós podemos lançar mão do bicarbonato para tratar. O bicarbonato ele tem que ser mais discutido, ou seja, a gente tem que ter mais precaução no uso do bicarbonato na acidose metabólica com o anion gap aumentado, porque aí nós devemos tratar a etiologia. Tá? Nesse caso, a gente trata a etiologia. Já na acidose hiperclorêmica, aí sim a gente pode tratar diretamente a falta de bicarbonato nesse caso, tá? Que muitas vezes é feito no banho de hemodiálise. Será que é isso que você não tinha entendido? Acho que era isso Será mesmo. que era esse slide? Acho que era esse mesmo. A questão toda é essa. A questão toda é que, no caso do anion gap aumentado, significa que nós temos algo produzindo esse anion gap aumentado, que é uma daquelas causas. E aí nós devemos tratar a etiologia. O uso do bicarbonato não vai ser para tratar diretamente a etiologia. O uso do bicarbonato vai ser mais para remediar a situação, para a gente ganhar algum tempo, ou melhorar a ação da droga vasoativa, tá? Então vai ser nesse sentido. Porque, de fato, o que a gente precisa fazer é tratar a etiologia. Então, a gente não vai conseguir tratar um choque séptico, uma acidose lática grave, dando bicarbonato. A gente vai conseguir, se for causado por uma infecção, trocando antibiótico, melhorando a questão hemodinâmica do paciente, aí sim. Mas não através do bicarbonato, a gente não vai conseguir tratar o choque séptico, digamos assim, de forma direta. Tá? A gente vai conseguir ganhar tempo, a gente vai conseguir remediar no caso mais grave de pH. Beleza, professor. E a outra em relação a por que quando tem acidose metabólica tem a hiperpotassemia. Acho que tem no slide também isso aí. Isso aí, amigo, ali foi por conta do slide que estava errado. Eu dou essa aula direto, eu nunca tinha percebido que aquela linha ela estava escrita errada. Porque é o seguinte, a gente tem, nesse slide, a gente tem um balanço, o potássio, ele é camada.